Boa noite para você que está acessando agora o nosso Crônicas da Máfia, que sempre vai ao ar nas quintas-feiras, às 20 horas. Hoje, episódio 17. Junto comigo sempre, aqui está o Daniel Escola, meu parceiraço aí, já do 17º episódio, falando sobre máfia. Como é que tá, Daniel? Tudo certo? Tudo bem, e tu, Fernando? Tudo certo, tacando ficha agora nessas últimas os 5 episódios aí, quem ainda tá chegando nesse e perdeu os anteriores, olhem os outros que a gente tá fazendo aí, 5 episódios só de chefões da máfia aí, tanto dos Estados Unidos quanto da Itália. Hoje nós vamos falar sobre um que não é da máfia italiana, então façam essa recapitulação. Já falamos de outro que também não é da máfia italiana, semana passada, né? Falamos do Pablo Escobar. Então, vão lá, voltem uns episódios e vão assistindo. Sobre quem nós vamos falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre um polonês, né? Na época era Império Russo, mas aí ele fazia parte da Polônia. Meyer Lansky. E hoje a gente vai falar sempre com a gente aqui está a Vinícola Aurora, que é Viva o Agora. Tem uma linha grande aí de vinhos brancos para você tomar beber, apreciar neste verão, que é tão bom aquele vinho branco, assim, geladinho. Semana passada eu tomei um vinho Aurora, um Chardonnay de novo da Aurora, semana passada. Que coisa boa, geladinho assim, ó. Às vezes desce melhor que cerveja, viu? Desce melhor que cerveja. E sensacional, assim. Então, fica a dica aí para os vinhos brancos. Mas quem gosta dos vinhos encorpados, não interessa a estação. Pode beber à vontade, porque a Aurora tem aí a linha reserva, Gran Reserva, para você aproveitar, tá certo? E também lembrando que na semana que vem, e já também destacando o nosso segundo patrocinador aqui, não menos importante, obviamente, estaremos na Edel House aqui em Nova Petrópolis fazendo o programa ao vivo, nosso primeiro encontro no dia 18 de janeiro, fazendo o 18º episódio. Quem diria, hein, Daniel? 18º episódio aí. Tá firme e forte o negócio aqui. Tá rendendo. Tá rendendo, o negócio tá indo bem. Hoje eu tô de Star Wars aqui. Peguei a camiseta lá, hoje eu acho que faço uns. Acho que fiz uns 3 programas só de branco, daí agora eu vim de preto. Pra dar uma Também trocada tô aí. de preto hoje. Ah, então fechou todos. Eu tava parecendo aí, sei lá, o cara dos 50 Réveillons, né? Beleza, pessoal. Vamos começando então, deixa de enrolação, né? Vamos falar então hoje do cara que eu considero assim. Eu acho que depois a gente já falou aqui de Toto Rina, a gente já falou de Al Capone, a gente já falou de Luke Luciano. Hoje a gente vai falar sobre um cara que é do lado do Luke Luciano, cresceu com o Luke Luciano, mas que pra mim é o cara mais inteligente de todos os mafiosos. Inclusive, eu acho que supera o Pablo Escobar, que é Meyer Lansky. E a gente tem que explicar quem é que é o Meyer Lansky, porque muita gente não conhece quem foi o Meyer Lansky. Eu não sei se o Daniel quer começar dando o histórico dele, quem é que foi esse cara, um breve resumo. Marlensky, na época, era o único judeu mafioso. Na época, Marlensky, como tu disse, nasceu na União Soviética, na Polônia, e morreu em Miami. Só que a carreira dele ele fez em Nova York. Como tu disse, ele era muito amigo do Luke Luciano. Inclusive, quando o Luciano foi preso, ele ajudou a tirar o Luciano da cadeia. Isso Então aí. é uma amizade, imagina a amizade, né? É. Pra quem não viu, foi o nosso 15º episódio, a gente falou sobre o Luke Luciano. E o Luke Luciano, ele trabalhava muito na parte de prostituição. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui um pouquinho. Isso. E o Marlensky mais no ramo de cassino. Exatamente, que é um assunto que a gente vai falar semana que vem, né? Inclusive, Marlensky construiu os primeiros cassinos, os primeiros cassinos de Cuba, antes da Revolução Cubana.
durante o governo Fulgêncio Batista. E o Maranhense também construiu o famoso Hotel Flamingo, em Las Vegas, Isso onde aí. você apostava muito, e aí ganhava dinheiro com aposta, né? Muito, muito. Eu acho que aqui dá pra supracitar, acho que dois grandes pontos que todo mundo vai se lembrar. O primeiro é que quem viu Poderoso Chefão 2, né? Quem não viu Poderoso Chefão 2, acho que essa é a pergunta. Quem não viu? Mas quem viu, o Hyman Roth, Por que não ver? por que não ver? Se não assistiu ainda, tá perdendo um baita de um filme. Alguns dizem, inclusive, que é o melhor que o primeiro. Eu discordo, porque li o livro, mas não tiro o mérito de jeito nenhum. Acho que os dois estão no mesmo patamar. Ah, o... Eu vou tentar Ruff. lembrar aqui quem é que é o Roth. O Roth é um cara que trabalha em Nova York, que é como se fosse um consigliere, entre aspas, do Michael Corleone quando ele vai a Nova York novamente. O, o Michael Corleone e a família já estão morando em Las Vegas, né? E aí ele vai para Nova York para ser auxiliado pelo Hyman Roth, que é um cara que depois ele fala sobre o estado de Cuba e como é que tá como é que estão as políticas ali, né, revolucionárias, aquela parte ali. E a gente. Bom, aí acontece várias coisas que eu não vou dar spoiler aqui do filme. Esse Hyman Roth, ele foi inspirado diretamente no Meyer Lansky. Diretamente no Meyer É, Lansky. Porque ele era um. Primeiro, né? Um sobrenome totalmente judeu, né? Roth, para quem não sabe, é uma adaptação em inglês de Rot, que é vermelho em alemão, né? Então, mais ou menos todos os nomes judeus eles têm alguma coisa a ver com cor, ahn, partes da natureza. Então, se você ouvir assim, Rothberg é, é alemão, judeu, né? Então, isso aqui eu poderia ficar falando aqui uma meia hora sobre esses nomes, mas só para dar um insight. E o próprio Meyer Lansky, ele trabalha muito na parte, ele começa trabalhando fora ali de Nova York, na parte de jogatina, também em Havana, né? Mas já com aquela isso. visão de trabalhar para quando começou a institucionalizar os cassinos em Las Vegas, né? Ele foi um dos Negócio. primeiros. Isso, isso. O negócio dos cassinos Se, ali. se fala que o Meyer Lansky, escondeu 300 milhões de dólares. Nunca se provou nada. Foi um dos caras mais inteligentes porque quando começou aquele problema com... A primeira vez que deu o problema com algum mafioso que foi com o Al Capone, que eles conseguiram prender o Al Capone pelo caso Sonegação de impostos. sonegação de impostos, o que ele fez? Ao invés de ele manter o dinheiro nos Estados Unidos, ele começou a enviar o dinheiro para a Europa, para bancos suíços, Inclusive, Liechtenstein. ajudando o governo israelense da época. Isso aí, isso aí. Que a Golda Meir era a primeira-ministra. Isso mesmo. Isso mesmo. Você Não tem estamos toda a razão. associando as coisas, tá? É, Nem mas somos racistas, longe disso. Mas é que a gente está falando de história. isso. E a história é essa. A gente traz aqui também, a gente fala muito sobre máfia, mas máfia sem história, história sem máfia é impossível, porque a gente está falando de pessoas reais, pessoas que realmente existiram, né, nesses últimos 5 episódios. Então tem muitas associações. Tanto que a gente já tinha falado aqui uma vez sobre Cuba, e eu vou pegar agora na orelha do escola e trazer ele para ele dar um pouquinho de aula de como é que era
Havana antes da Revolução. Como é que era a era Batista? Fulgêncio Batista foi deposto pelo golpe em 59, golpe liderado pelo Fidel Castro. Mas antes se considerava, não é só explicando, entendeu? É só explicando. Antes se considerava que Cuba era uma espécie de Disneylândia proposital. Tinha muito turista americano. Daí o Fidel deu um golpe, derrubando o governo, e todo mundo tem que fugir de lá. Tomou o poder, e na época os moradores cubanos gostaram, na época. Só para encerrar, uma vez eu fui a Cuba pela RBS, e lá eu tive uma entrevista interrompida. A única vez que eu tive uma entrevista interrompida na rua, porque tinha muito espião. E o cara que estava dando entrevista para mim nem estava falando de política, mas ele pediu para parar, que eles são vigiados o tempo inteiro, né? É o velho Big Brother, né? Bah, tá louco. O olho que tudo vê. Eu tenho um filme aqui, deixa eu pegar a capa dele, porque senão ia ter que levantar aqui e procurar o filme. Eu ia falar sobre isso e acabei. Deixa eu ver se eu consigo aqui salvar aí, se eu consegui salvar. Pra mostrar aqui na Qual câmera livro? outra vez. Não, é um filme. É um filme de Qual filme? 2005, feito pelo Andy Garcia e interpretado pelo Andy Garcia. Um filme muito difícil de achar, é muito complicado de achar, ele não tem nenhum streaming, só que eu tenho ele em DVD. É esse filme aqui, ó. Deixa eu pegar ali. A Cidade Cidade Perdida. Perdida. A Cidade Perdida. Ele é um O filme. o Andy Garcia é cubano, né? Isso. Ele conta a história de Cuba não com os olhos dos vencedores da Revolução. Ele conta o filme de acordo com as famílias ricas ou as famílias instruídas da Havana da década de 50. E para eles foi muito difícil a revolução, porque eles gostavam de como é que estava a digamos assim, a política do Fulgêncio Batista? Não. Mas eles também não eram a favor da revolução. Eles sabiam que A eles iam. ditadura. Da ditadura. Eles iam ter coisas assim bloqueadas. No filme, por exemplo, o pai dele, que faz. Eles são três irmãos, dois são revolucionários e ele não é revolucionário. Ele tem uma boate de música, de dança, como tinha aquelas boates na década de. A gente diz boate, mas é como se fosse um clube. As pessoas dançavam, as pessoas bebiam, tinha apresentações de música. É um filme assim, ó, magnífico, lindo pra caramba. Uh, Tem Andy Garcia no elenco, tem Dustin Hoffman, que faz o Meyer Lansky no filme. Tem Bill Murray, que faz um comediante, para variar, né? Bill Murray, comediante, mesma coisa. Fazendo só o papel de casa dele. E aí tem uma coisa peculiar nesse filme. Bom, ele vai contando, aí entra a revolução começa a burlar o clube dele, até que uma hora o clube dele tem que fechar e ele tem que ir embora de Cuba e tem que deixar tudo em Cuba, inclusive o amor da vida dele. Mas, colocando o ponto mafioso no filme, aparece o Meyer Lansky e o Meyer Lansky quer colocar na parte de cima do clube do Andy Garcia um, uma jogatina. Uma jogatina. Escondida. Aquela jogatina escondida clássica. Né? Já que a gente tá falando de filme, eu vou indicar outro então. Lansky, o ator principal que interpreta o Lansky é o Harvey Keitel. Isso aí. Acho que é Maravilhoso. de 90. Acho que de 90, alguma coisa assim o filme.
Se eu não Não me me engano, é lembro. de 90. Nem sei onde tá esse filme aí. É uma boa. Bah, deixa eu até dar uma procurada aqui. Sim, esse filme é muito bom. Muito bom. E eu vi na época, mas ele deve estar no Prime, acho. Provavelmente. Quem faz Tem uma outra. o filme aqui, ó, é de 1991. Tem dois que se chamam Lensky. Tem um que é o filme, Lensky, de 1991. Quem interpretou ele foi o Ben Kingsley. Ben Kingsley. Tá, mas não tô falando desse, tô falando Não. mais atual. Tá, então é o mais atual, acho que não tá citado aqui. Depois tem Que é o um. personagem principal é o ator principal é o Harvey Keitel. Tá, O então mesmo que fez não tá listado aqui. é, Cães de Aluguel. Isso, Cães de Aluguel fez o Taxi irlandês. Driver, o irlandês. É, Taxi Driver, ele era o cafetão. isso, isso aí, isso aí. Mas tem uma outra série agora que eu quero indicar onde aparece o Lansky. Boardwalk Empire. Eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Então fala. Que ele, na realidade, ele aparece bem mesmo na última temporada. Pra quem quiser ver, assim, bem quem é que era o Marlensky, ele aparece na última temporada. Ele começa muito subjetivo nas primeiras temporadas, porque ele é chefiado por outro mafioso judeu, que é o Rothstein, né? Se eu não me engano é esse cara. Que ele é tanto chefe do Luke Luciano quanto do Marlensky. Como é a vida Isso. deles. A vida deles. Eles eram sempre chefiados, eles eram amigos e eram chefiados por uma mesma família de Nova York. E na última temporada, dando um spoiler, mas é um spoiler que tem que ver, senão não vai conseguir entender. Uh, Se passa, sai ali de Atlantic City e vai muito para Miami, que era a casa do Marlensky, né? O Marlensky instituiu toda a parte dele que não era em Nova York, ele tinha também em Miami, tanto que depois, né, ele faleceu em Por Miami. que ele procurou Miami? Essa é uma boa pergunta. Ele procurou, ele procurou Miami por causa do clima. Nova York é muito frio no inverno. Miami é o ano inteiro temperatura agradável. O ano inteiro. Praias e tudo mais. Então, ele foi para lá e lá depois, em 1983, ele morreu. De câncer. Mas a câncer. Mas ali foi a residência final dele. O centro mafioso dele era Nova York e Las Vegas. Exatamente. É, o negócio ali em Las Vegas. E tem um cara que se chama Bugsy, que foi o cara que instituiu, junto com ele, o Hotel Flamingo. Mas foi aquele cara que, olha, eu digo que é o Mo Green do Poderoso Chefão. Por exemplo, Por- ele tiveram a máfia decidiu que ia matar ele, né? E foram assim, ó, várias vezes. Decidiram e tal. E daí o Lenski E o falou: Lansky era contra. Ainda não. Ainda não. Aí na segunda vez iam matar ele, daí tá, mas o hotel deu faturamento essa vez. Não vamos matar. E aí na Mas qual era o última, motivo da morte dele? que eu saiba, Qual era o era. motivo da morte? Mas era pelo Hotel Flamingo. Mesmo, pelas baixa lucratividade do Hotel Flamingo. E a Desempenho. máfia queria, a Isso máfia aí. queria o lucro. Grana. Grana, queria grana. E o cara não conseguia. Por quê? Porque era um apostador, era um viciado em aposta, né? E começou a gastar Não. e bebida. E começou a gastar o que não tinha, né? Aquele mesmo lance assim de Tony Montana. Começou a usar daquilo que conseguia sobreviver, né? Então ele começou a perder muito dinheiro, ele começou a gastar demais e não começou a dar lucro. Começou a diminuir o tamanho do cheque para os chefões e aí
passaram, né? Como é típico dos mafiosos. Uma das coisas que eu lembrei agora, e aí acho que vale complementação. Eu não lembro se o Meyer Lance chegou a ser preso alguma vez. De todos que a gente falou aqui, acho que ele não foi preso. Se eu não, Pois é. eu não achei nenhuma, Acho nenhuma que não. vez. É. Acho que não. Eu sei que ele saiu dos Estados Unidos por um tempo. ahn, Acho que viveu uns 5 anos fora, mas obviamente, como todo mafioso, não gosta de viver fora do seu habitat, né? Então ele conseguiu voltar, mas ele não foi mais para Nova York. Ele ficou em Miami até o fim ali dos dias dele. Mas Justamente é Israel deportou ele, né? isso era Israel. Israel. Ele viveu 5 anos em Israel. País em que aplicou mais dinheiro. Exatamente. Porque ele queria a cidadania israelense, né? Ele queria a cidadania E não israelense conseguiu. e não conseguiu. Isso é uma coisa inacreditável, né? Como ele tinha o passado, não conseguiam provar, né? Tudo aquilo que ele tinha feito. Mas aí o Estado de Israel podia fazer isso, né? Como nação podia fazer Deportar. isso. É. Deportar e negar a Cidadania. cidadania, né? Então, a mesma coisa que a Itália poderia fazer, mas a Itália, para os seus lá, é muito mais complicado, né? O Estado de Israel foi feito depois da Segunda Guerra Mundial ali, e aí tinha esse negócio aí do vento de Aliás, judeu. aliás, tem a participação gaúcho na criação da ONU. Olha aí, O não sabia? não sabia. Oswaldo Aranha. Na época era presidente da ONU. Hoje é secretário-geral. Por isso a tradição de o presidente brasileiro sempre abrir a conferência da ONU em Nova York. Não é porque um é melhor, outro é pior, não é isso. É porque é uma tradição. O presidente brasileiro sempre fala antes. Ah, que Daí legal. o Oswaldo Aranha, presidindo a ONU na época, ele decretou ele aprovou o decreto 181 para a criação do Estado de Israel. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. E o Oswaldo Aranha era do Alegrete, aqui no Rio Grande do Sul. Então tem um gaúcho envolvido na criação do Estado de Israel. Ah, que show de bola. Eu realmente não sabia. Porque a gente tem as ruas aí, Oswaldo Aranha é uma das ruas principais aí do centro de Porto Alegre, né? Mas o Oswaldo Aranha era o braço direito do Getúlio. É verdade. Isso é verdade. Isso eu sei. Isso eu sei. O Isso governo eu Getúlio sei. Vargas. Isso eu sei. E agora faz muito sentido, porque a rua Oswaldo Aranha, ela fica no bairro do Bonfim, né? Do bairro do Bonfim pro norte é o bairro. Da Oswaldo Aranha pro norte é o bairro do Bonfim, que é o bairro aí Dos praticamente de judeus em Porto judeus, Alegre. né? Fica o Clube Hebraico aí em Porto Alegre, né? Tem sinagoga, né? Sociedade Israelita. É a cidade israelita. Faz muito sentido. Agora fechou, acho que 100% na. Bah, incrível. Mas olha, e acho que para terminar do Meyer Lens, que a gente já tá a gente já tá chegando quase no meio aí da nossa, meio não, na nossa meia hora. Estamos com 24 minutos aí de live. Ahn, Acho que do Meyer Lens que o que dá também para fazer menção dele no Boardwalk Empire é exatamente essa crescente e como ele fica muito parecido com o chefe dele. O chefe dele, que é Sim. o Rothstein, ele é aquele cara super calmo, pode estar pegando fogo, no negócio. E ele é um cara super calmo e ele só age assim de medidas finais se realmente não tem solução.
Mas a frieza é uma característica do mafioso. O mafioso é frio. Sim. É que aí eu só faço essa ligação com os mais sanguinários que a gente já falou aqui, né? Os mafiosos mais sanguinários que a gente já falou, por exemplo, o Luke Luciano e o Al Capone, bah, eram frios, com certeza, eram frios. Mas assim, matavam de rodo, de rodo. E Por prazer. isso, por prazer. E pelo que eu fui lendo sobre o Meyer Lansky, sim, ele era um cara que matava em última instância, assim. Ou não era nem ele que decretava a morte, era alguém através dele que tinha que provar para ele que tinha que dar cabo. Que levavam, assim, realmente na lei que sangue prejudica os negócios. Acho que eles levavam isso no sangue. E o Bugsy, que foi o parceiro dele em Las Vegas, eu acho que foi o retrato disso, né? Eles só foram matar ele muito tempo depois. Se fosse pela máfia em si, ele tinha morrido já na primeira tentativa. E o Hotel Flamengo tinha sido puxado pra máfia diretamente. E foi anos. O cara acho que morreu em 1960 e sessenta e lá vai pico. E o Hotel Cassino é bem antigo, né? Flamengo. O Hotel Flamengo, isso. Daí virou cassino. O Lance morreu em 83. Dia 15 de janeiro de 83. Agora vai fazer 81 anos. 41 anos. Isso. Semana que vem. O bom é que tu lembrou uma coisa de aniversário. E não é o teu aniversário. Eu sei que tu vai fazer aniversário aí no domingo. Mas é que eu lembrei de uma coisa. E a gente precisa citar isso aqui hoje no Crônicas da O Máfia. que é? Segunda-feira, Os Sopranos fizeram 25 anos de estreia. É verdade. E eu Eu quase nem me ia lembrar, esqueci. parceiro, que tu falou. É, 25 anos de estreia na HBO. Uma das E era bom a série. maiores. É uma das maiores séries, se não a maior série aí sobre máfia de todos os tempos, né? Pra mim, é. É, eu acho que pra todo mundo que assistiu assim, é quase unânime como é o Poderoso Chefão, né? Então fica essa lembrança aqui do Crônicas da Máfia, 25 anos de Sopranos aí. E até eu tava zapeando no Amazon Prime ontem, que eu tenho Amazon Prime junto com a HBO, e aí tava legendado ali assim, né? Tava uma faixa embaixo do Sopranos, assim, 25 anos. De graça? Não, não, não. Aí tem que pagar a HBO, né? Tem que pagar a HBO pra assistir. De graça, eu acho que jamais eles vão deixar o Sopranos ali de graça. Eu tenho DVD, tá? A que tu Aliás, mostrou, achei lindo, cara. olha como o tempo passa. Eu vi na TV na época. Ai, tinha que pagar essa TV, HBO não era barato, né? Não, depois, depois eu comprei DVD. Que a série é tão boa. Tem que ter DVD, né? Sim, sim. Eu quando comecei a assistir, e a gente tinha muito isso, 2000 ali quando chegou ao DVD. Uma série que eu comprei, por exemplo, foi Lost, inteira. Eu era apaixonado pela série. Essa nunca assisti. Pois é, eu fui apaixonado pela série, apesar da série assim ter acabado de uma forma bem mais ou menos. Mas as primeiras 3 temporadas, assim, ó, o cara não consegue parar de assistir. Tu maratona as 3 primeiras temporadas. E aí a gente comprava DVD, eu tenho Smallville também em DVD. Filmes, então. Vou fazer uma surpresa na semana que vem. Vou levar um negócio lá na Edel House. Então o pessoal fica ligado. Já que a gente vai falar de jogatina, eu vou levar uma surpresa amanhã. Amanhã não, semana que vem. Pra Edel House. Acho que até o Escola vai ficar surpreendido com isso aí. Foi um O que vai presente. lá. Eu não posso falar, né? Uma surpresa.
É uma surpresa. Mas Tá é bem? relacionado a Poderoso Chefão. É relacionado a Poderoso Chefão. Vou levar um negócio relacionado a Poderoso Chefão. Tá, é o seguinte, ó. Qual vai ser o tema da semana que vem? A princípio continua sendo a jogatina e o que o pessoal for mandando aí através do YouTube, que vai ser live, né, pessoal? Vai ser live. A gente já tinha falado o tema? Já tinha falado o tema. Ah, tá. A não ser que tu queira Olha, eu trocar. não sei. A não ser que tu queira Não, trocar. não, não. Não, vamos falar. Não, não, não. Porque agora deu um Era encaixe só para legal. reforçar. Isso, que agora deu um encaixe legal, né? A gente tá terminando com o Meyer Lansky, que foi um dos grandes mafiosos ligados à jogatina. E semana que vem a gente vai falar sobre isso. E semana que vem vai ser, olha pessoal, vai ser bala. Quem puder ir lá para Edel House, subir aqui a serra e ir lá nos visitar, a gente vai estar lá, né? Já acho que a partir das 19 horas. Eu até antes vou estar lá já para fazer a parte técnica. A gente espera vocês lá, vai ser muito legal. E quem não puder ir, vamos estar ao vivo aí no YouTube. Depois a gente só sobe o áudio pro, pro Spotify, pro Deezer, para vocês aí ouvirem como é que foi essa live. Não vai ter tempo, tá? Não vai ter tempo, mas acredito que vai ser mais ou menos como tá sendo todos os nossos Crônicas da Máfia aqui, de 30 a 40 minutos, né? E já fica aquele convite e também já fica um baita de um convite para o Daniel vir para cá, para Nova Petrópolis. Estaria aí. É. Não, agora não dá para regar, né? Já me comprometi, né? Exatamente. Só pra dizer aqui pro pessoal, só pra finalizar aqui, a gente tá bebendo água porque tá de tarde, tá, pessoal? A gente tá gravando de tarde e tá muito quente. Tá muito quente. Tá quente em Nova Petrópolis, vocês imaginam como é que tá em Porto Alegre, né? Tô debaixo do ar-condicionado. Pois é. É isso aí. É o jeito. Pessoal, a gente vai finalizando esse Crônicas da Máfia. Já fica então o convite, dia 18, quinta-feira que vem. A gente vai estar na Edel House aqui em Nova Petrópolis, né, fazendo o programa ao vivo, nosso primeiro programa ao vivo e nosso primeiro programa com público, ou seja, nosso primeiro evento, vamos dizer assim, que a gente vai estar fazendo aí todo esse nosso programa aqui ao vivo. Vai ser muito legal, vai ser um pouco diferente aqui essa nossa parte visual aqui vai ser um pouquinho diferente, mas vai ser um programa bem bacana, tá certo? Então fica o convite. Lembrando que a gente está sempre aqui com a Edel House e também com a Vinícola Aurora. E a gente se vê no próximo programa. Um abraço, Daniel. E um feliz aniversário, que eu tô dando um feliz aniversário aqui, mas no dia eu te dou o feliz aniversário com certeza. Dia 14 o Daniel tá de aniversário. Então, muitos anos de vida, né? Acho que o difícil já passou. O difícil já passou, agora é Pior só já. bola pra frente. Agora é só bola pra frente. Então tá certo, pessoal. A gente vai finalizando por aqui. Semana que vem, então, a Até gente semana que faz vem. live. Abração, Daniel. Até mais.